assunto hoje aqui é obra. E aí eu vou começar logo com uma pergunta que todo mundo se faz. Obra, a gente finaliza ou abandona uma obra? Eita. Nossa conversa aqui hoje para responder essa perguntinha básica é com Aldo Doria, que é engenheiro civil, e Lúcio Félix, que também é engenheiro civil. Então eu estou aqui hoje com os tops do assunto para responder a gente. Obra, a gente finaliza ela ou simplesmente abandona a obra? Essa é uma questão bem polêmica, porque, na verdade, a resposta da prática é, normalmente, se abandona, porque é virtualmente impossível ficar na obra até o último acerto, o último aperto de parafuso. Agora, o que acontece também, muitas vezes, é que a obra é abandonada porque construtor e cliente já estão num clima de animosidade, né? Para fechar contas, para buscar culpados por eventuais atrasos. Sim. Então, essa questão do planejamento é que é o pano de fundo para responder a essa pergunta. Perfeito, perfeito. Lúcio, concorda ou discorda? Eu concordo com o que o Aldo falou. Se você tendo um planejamento bem feito, agindo conforme foi planejado, controlando e tendo a retroalimentação dele, a obra não é abandonada. Não é um sofrimento. Não é um sofrimento. Então, pois é. Então, Aldo, me fale aqui um pouco sobre como é que esse planejamento vai interferir. Primeiro, a gente começa, né? Um planejamento você tem que planejar, óbvio. Você tem que parar, sentar e organizar tudo isso, né? E o ponto de partida disso, e aí eu como arquiteta aqui no meio de vocês dois engenheiros, eu digo que é um projeto bem elaborado e completo. E daí seguindo, sim? É verdade. A matéria-prima para quem vai fazer um planejamento são os projetos, projeto arquitetônico, projeto estrutural, projeto de complementares, paisagismo, o que for a depender do porte da obra e das características da obra. Agora veja o seguinte, o que vem a ser o planejamento? O planejamento é a montagem, em poucas palavras, é a montagem de um cronograma que mostre o encadeamento das etapas e a duração de cada uma delas. Desde o início, mobilização, limpeza, desmatamento, se for o caso, demolição, até o final da obra, pode ser um habite, pode ser a última demão de tinta, seja lá o que caracterize o término daquela obra em questão. Agora, esse cronograma é uma receita de bolo. Eu preciso ter o escopo. O que vem a ser o escopo? O que aquela obra engloba. Sim. E aí, um erro que tem várias causas, um dos erros é montar um cronograma e se comprometer com esse cronograma sem ter os projetos concluídos. Então isso muitas vezes cria uma expectativa no cliente, porque quem vai construir diz, eu faço essa sua obra em 6 meses, ou em 4 meses, ou em 18 meses. E depois esses projetos que ainda estão em gestação terminam causando frustração nos prazos. Porque vai furando esses prazos. Né? Então uma primeira dica, posso dar dica? Por favor. Uma primeira dica que eu vou dar a quem construir é o seguinte, toda vez que você fizer, seja um orçamento, seja um planejamento, escreva numa outra folha quais são as premissas que você está utilizando. Então, por exemplo, eu vou fazer um cronograma, mas eu ainda não tenho um projeto de paisagismo. Eu não sei se tem uma cachoeira, eu não sei se é grama, eu não sei se tem uma árvore que eu vou ter que trazer da Amazônia, eu não sei qual é o tipo de material, eu não sei qual é a dificuldade de se fazer aquilo. Eu estou dando um exemplo de paisagismo, mas pode ser qualquer coisa. E muitas vezes a gente vê a obra começando, a pessoa não sabe nem qual é o tipo de piso, né? Você pega um centro de convenções como esse aqui, eu tenho certeza que quando se iniciou a obra, você não tinha a totalidade dos projetos completados. Então, quem for fazer o cronograma, importante dizer quais são as premissas. Então, está dizendo, olha, esse cronograma eu estou assumindo essas condições. Então, dizer quais são os projetos que você tem naquela data, que estão prontos, o que não tem. No caso de não ter, dizer quais são as premissas que você está utilizando. Eu estou, então, pressupondo que o paisagismo aqui é um paisagismo simples, que vai durar 2 meses ou 45 dias, o que quer que seja, entendeu? Porque o planejamento,
não é só um ônus, ele é feito também para ser um bônus. Claro, É. claro. Um bônus em que todo mundo consiga gerenciar a obra olhando para uma mesma peça. Ele é um norteador, né? Exato. De tudo isso. De todo mundo, do cliente, do construtor, e aí o construtor se ramifica. Porque tem muito arquiteto que é construtor também. Mas esse papel do construtor tem por trás dele a cadeia de suprimento. Quem entrega o piso, quem entrega o ar-condicionado, quem fornece a pele de vidro, quem vai entregar a parte de decoração. E a manutenção, e a mão de obra disso também. Exato. Uhum. E aí, você pega o cronograma, como é que a gente faz a questão de suprimento? Eu vou fazer essa pergunta para Lúcio. Sim. Lúcio, você já viu obra com gente parada porque não chegou determinado material? Muitas, algumas. Eu Várias diria dezenas, né? algumas. E qual a consequência disso? No planejamento, É um efeito dominó, né? Efeito dominó. E essa questão do planejamento também, eu me lembrei aqui de planejamentos muito bem feitos, com boas especificações, mas só que você chega num momento com uma pandemia que falta material. E aí você tem que mudar o planejamento. Porque você não tem que inaugurar um colégio, por exemplo. Né? Tem que inaugurar. Né? Então aí você tem que adaptar. E essa mudança de planejamento também muitas vezes só fica ou com o cliente ou com a construtora, mas o prestador de serviço não sabe. E aí quando o cara vai passar o cabo, não, o planejamento mudou. Aí entra a água. Então É tem verdade. que ter um diálogo, você falou uma coisa perfeita. E muitas aí. vezes isso tem a figura da reivindicação, do pleito. O cara diz, não, eu estou parado aqui, não é por culpa minha, então eu vou lhe cobrar esse período a mais que eu estou aqui mobilizado com gente aqui que não está fazendo. Prejuízo Também, nessa financeiro. questão do planejamento, tem o seguinte, muitas vezes é o cliente quem compra determinados materiais. Isso. Como forma de pagar ao prestador, não é isso? Então vamos supor que eu vá fazer uma loja no shopping para evitar a bitributação, ou eu vou construir uma casa. O cliente diz, não, deixa que eu compro o porcelanato ou a esquadria. Mas você precisa para quando? Eu vejo muita resposta subjetiva, é meado de fevereiro. Como é que você sabe? Me diga aí. Como é que você sabe? Porque corre um risco grande de chegar na hora que esse insumo precisa ser aplicado e ele não está. Isso acontece. Isso. E impede os outros encadeamentos. É o tal do efeito dominó. Um segura o outro, que segura o outro, que segura o outro. Então, o cronograma é que essa peça é fundamental para todo mundo estar rezando pela mesma cartilha. Né? O cliente, o construtor, e aí se teve atrasos, é importante mostrar ao cliente também, porque muitas vezes o atraso é imputável ao cliente, não a quem está fazendo a obra. Sim. Não, peraí que a suíte master eu preciso ver aqui porque eu estou pensando em derrubar essa parede. Muda tudo. Você falou uma coisa aí, alteração de projeto. Alteração de projeto. É verdade. Isso enseja o quê? Uma revisão do planejamento. Isso. Uma alteração de projeto teria que parar, replanejar tudo para poder tocar a partir dali para frente. Uma coisa que você falou, Aldo, que eu acho que é muito importante, que as pessoas às vezes não levam tão a sério, é a questão de pegar todos os projetos antes do início da obra e fazer a compatibilização desses projetos. Porque se você não faz isso, essas surpresas vão acontecendo durante o processo da obra e que atrasa o planejamento também. É verdade. Né? Então, essa questão de compatibilização é um problema que precisa ser saneado porque a gente tem vários personagens trabalhando. Sim. Né? Você tem o arquiteto, você tem o projetista estrutural, de complementares, elétrica, tem isso tudo, elétrica, hidráulica, sanitária, esse de incêndio, esse negócio todo. Quando uma pessoa muda uma dimensão ou puxa uma viga para cá porque quis aumentar um vão, essa informação tem que ser comunicada a todos. Porque um problema também que acontece sempre é que quando a instaladora chega, aparece um tubo se chocando contra uma viga, que não deveria ser. Sim. Aí faz-se o quê? No projeto, fura a viga, faz um furo na viga. Rapaz, tá tudo errado. É. Faz um furo na viga aí. Aí Nossa Senhora do Concreto é quem tem que segurar lá a casa. Ou então o cara diz, não, pera aí que eu vou ligar aqui pro projetista. Aí fica a instaladora lá parada
para ver como é que faz. Como é que vai desviar aí aquele desvia. negócio. Uhum. Não, então peraí que a gente vai ter que tirar essa viga, fazer uma viga invertida. Aí E isso é quebra a custo, coisa que tá isso é pronta. prazo, isso é retrabalho. Né? Então essa parte da compatibilização Eu acho essencial. é essencial. E esse é um trabalho que hoje em dia a figura do BIM está ajudando Sim. muito. Isso. Porque esses provedores de projetos trabalham em cima de uma mesma plataforma. E acha o caminho crítico. Né? Você Isso. consegue identificar qual é o caminho crítico Exa- e aí você começa a atuar apenas aonde você vai exigir mais esforço seu. é. Porque as outras coisas andam sozinhas. ok. E surgiu o É, conflito, aham. que é o que chama do clash, para quem gosta de palavra em inglês. Surgiu aquele conflito porque alguém mudou um projeto, o outro automaticamente já entra em cena e você pode ir regendo a orquestra, dizer, ó, eu preciso que você faça isso até segunda, que você reveja isso até a semana que vem. Então, dessa maneira, a compatibilização sendo feita antes, a gente minimiza esse problema de ocorrer, de eclodir durante a obra. Isso. Eu vi um trabalho de conclusão de curso de uma menina lá em Fortaleza, que ela pegou numa obra todos os problemas que surgiram durante a obra que poderiam ter sido evitados Em na projeto. compatibilização. E aí ela fez uma conta. Certo. Quanto custou quanto alteração custou dessa, cada probleminha correção, desse, cada cada correção. Nossa. Porque isso era barra de aço da armação que não cabia na forma, porque a forma encolheu Tinha que 5 cortar. centímetros, ou tinha que parar, cortar, né? Ela fez uma conta e chegou num número e ela perguntou o seguinte, quanto custaria um profissional que fizesse a compatibilização lá? Antes, né? Era 25% do valor. Ou seja, se paga quatro vezes. mais. Se paga quatro vezes mais. investir nesse tipo de E trabalho. quando você está falando de problemas que talvez não fossem tão grandes assim, mas tem uns que são enormes, que Ah, você precisa de é, fato é, demolir tem. coisas tipo, verdade. sei lá, uma laje inteira, coisas nesse caminho, né? Exatamente. Então eu acho que isso é uma prática que a gente realmente precisava ter maior, ou mais... fachadas fora de prumo. fachada fora de prumo. Né? Então é importante isso aí. Então planejamento, eu sempre recomendo que se faça mesmo para uma obra que não seja tão grande. Isso, essa Porque tem pergunta. gente que diz assim, não, o planejamento é para uma estrada, uma usina hidrelétrica, uma linha de transmissão. Não é. É para qualquer fazer pessoa. um centro de convenção. Não. Isso serve na escala, na microescala Na também. microescala, no quarto, Para sim. fazer reforma da um sua restaurante, casa. para fazer uma reforma. Eu posso contar um caso. Claro. Eu tive um aluno, isso já tem uns 15 anos, um arquiteto em Macaé. E ele tinha um cliente. Macaé é muito forte nessa indústria de óleo e gás, porque ali é a cidade que está em frente ao petróleo. banco de a Bacia de Campos, da Bacia de Campos. Então tinha uma empresa americana que pegou lá um escritório antigo e ia fazer uma reforma. Isso vocês já ouviram, né? Fazer uma reforma de um grande escritório, Sim. fazer upgrade, botar piso elevado, Retrofit. retrofit, etc. E ele concebeu uma outra escada por fora, fez o projeto todo. E esse rapaz, muito inteligentemente, ele disse o seguinte, eu quero entregar ao meu cliente, lá o americano, o projeto e eu quero fazer a obra. Agora, como é que eu vou convencer a ele que eu, arquiteto, estou capacitado a fazer a obra? O que ele fez? Me pediu para montar um cronograma da obra. Tá. Vamos fazer essa obra aqui, montar um cronograma, e ele entregou ao americano o projeto e disse, ó, se você, eu já pensei na obra. Se você quiser, eu toco a obra e está aqui, ó, são 4 meses ou 3 meses, eu não me lembro agora a duração. Aí o americano olhou e disse, oh my God, tá tudo pronto aqui para começar. E efetivamente o arquiteto fez a obra. É para vocês verem como a peça do planejamento é importante também para convencer o cliente, que mostra que você não é tão amador assim, que você está em cima de algo que foi pensado, que foi concebido e que para de pé. Agora, importante, o planejamento, essa é para você, viu, Lúcio? Vamos nessa. O planejamento,
Às vezes eu chego na obra, o planejamento está pregado na parede há meses. Não, o planejamento tem que ir Tem que sendo... estar toda semana, né? É vivo, é um organismo que ele Porque vai... as fontes de erro são muito grandes. Eu não consigo antever tudo. Tudo. E tem atraso, tem absenteísmo, tem chuva, tem retrabalho, tem falta de material. Todas as intervenções Então, que vão... o planejamento... Me lembrei tem- agora, Aldo, do plano de curto prazo, que é muito usado em obras maiores. Né? Então, semanalmente, Você ajusta. o engenheiro senta com seus supervisores, que são os mestres de obras, os encarregados, e distribui a cada um deles o que eles devem fazer naquela semana. E é um acordo entre eles. Né? Porque tem a produtividade envolvida. Se o mestre de obra falar, não, eu só vou colocar aqui 3 metros quadrados de alvenaria, o engenheiro fala, não, eu sei que você consegue fazer 6. Ah, vamos fechar em 5 então. Né? Então, E hoje, com plano ferramentas, aplicativos, você consegue... Isso, com a tecnologia, né, Aldo? Com a tecnologia, você consegue operacionalizar isso, que não precisa de mais coisas papel, caríssimas, investimentos cibernéticos, é uma coisa simples. Tudo é uma questão de ordem. Isso. Organização e método. Gente, esse assunto é incrível. E aí vocês já viram que isso cabe numa obra grande ou na reforma de sua casa, né? E tudo passa por planejamento, organização, disciplina, tá? Para você conseguir não ter que abandonar a sua obra, chegar com ela até o fim, tá? Esse assunto aqui e vários outros você vai encontrar aqui com a gente no Casa Comigo. Então fica aqui com a gente.